a nossa mensagem de hoje, do Emmanuel, ela diz o seguinte: o maior mandamento: ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Mas, eis o maior mandamento, proclamou o Senhor. Entretanto, perguntarás: como amarei a Deus que se encontra tão longe de mim? É uma questão não interessante. E aí Emmanuel responde: quem se faz útil auxilia a construção do reino divino na terra. E quem realmente ama a Deus sacrifica-se pelo próximo, fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar. Então não é a parábola do talento, né? Distribuir os talentos que nós temos. Essa mensagem, ela está lá no livro Alma e Luz, do Chico Xavier e Emmanuel. Antes de eu concluir, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa mensagem? Todos tranquilos? Bom, eu vou fazer um comentário, então, que é o próprio Emmanuel que ele comenta sobre essa mensagem. Então, ele diz assim, que é para calarmos as nossas indagações, mas recordando que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em sua obra, em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Lembremos que devemos esperar por Deus onde nos encontramos e que Deus igualmente espera por nós em todos os caminhos. Escutemos a lei do bem e vamos ver essa lei no nosso irmão sofrendo alguma enfermidade, esperando por nossas mãos. No coração do ignorante que nos pede um raio de luz. Na criança sem lar que nos estende os braços suplicantes, rogando abrigo e consolação. Companheiro agonizante que nos implora a bênção de uma prece que o acalente. O coração das mães que nos pedem proteção para os filhos infelizes. Ele também nos pede que amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração, e assim estaremos amando a Deus, compreendamos e auxiliemos sempre. Então, Emmanuel conclui assim essa mensagem. Assim, achei muito linda essa mensagem. Eu gosto sempre de concluir a mensagem com a própria mensagem do Emmanuel. Então, pessoal, alguém gostaria de mais algum comentário sobre a nossa mensagem? Tudo tranquilo? Entendemos ela? Muito bem. Então, vamos prosseguir com o nosso estudo da doutrina dos espíritos. Eu acho que todos lembram, nós estamos vendo, então, sobre Allan Kardec, o início como pedagogo, e agora nós entramos naquela parte onde Kardec foi levado, então, aonde, vamos dizer assim, em contato com os médiuns, que ele poderia entrar em contato com os mentores, os guias, enfim, para poder codificar a doutrina dos espíritos. Essa parte é muito bonita, porque agora nós entramos na parte espiritual, essa de Kardec. Uma parte histórica, mas espiritual. Então, nós vamos prosseguir vendo sobre essa parte, então, de Kardec. Então, continuando a nossa leitura, eu vou lendo e vou fazendo alguns comentários, e se alguém quiser fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, me interrompa, por favor, e nos auxilie, porque, como eu digo sempre, eu não sou o dono da verdade. Então, eu vou ler o que tem nos textos, fazer os meus comentários e também aguardo comentários. Então, diz assim, no ano seguinte, estávamos em começo de 1855, isso é Kardec falando. Encontrei-me com o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, que me falou daqueles fenômenos durante cerca de 1 hora, com entusiasmo que consagrava a todas as ideias novas. Então, aqui eu me transportei ao meu início, claro que não querendo nem de longe fazer comparação com Kardec, mas
a minha entrada para a doutrina dos espíritos foi alguém, eu já comentei várias vezes, alguém me oferecendo o livro dos espíritos 3 vezes. 2 vezes eu recusei. E a terceira eu fiquei com o livro dos espíritos para a pessoa parar de, na época, né? Eu fiquei com o livro para ele parar de me perturbar, mas veja como a espiritualidade trabalha, né? Então Kardec veio com essa missão e agora ele estava sendo convidado. Aqui a espiritualidade trabalhando através do senhor Carlotti, né? Para conseguir trazer Kardec, então, para dentro da missão que ele, quando reencarnou, se comprometeu, não é? Não só o senhor Carlotti, muitos outros, nós vamos ver agora no decorrer do nosso estudo, né? Então, Kardec continua dizendo, passado algum tempo, pelo mês de maio de 1855, fui à casa da senhora, da casa da sonâmbula, a senhora Roger, em companhia do senhor Fortier, um magnetizador, não é? Então, a sonâmbula, o que que é? O sonambulismo, nós vamos dar uma paradinha aqui para ver sobre o sonambulismo. Então, o sonambulismo, nós vamos ver lá na segunda parte, no capítulo 8º, da emancipação da alma, nas questões número 425, 425 a 438 do Livro dos Espíritos. E ele explica esse fenômeno, que é um fenômeno espiritual, ou um distúrbio do sono, como queiram, como é classificado pela ciência materialista, né? O distúrbio do sono. Então, no sonambulismo, a pessoa desperta sem sair do sono, que nós vemos, né? O sonâmbulo, ele anda pela casa no escuro, né? Ele está vendo com o quê? Com os olhos do espírito, né? E dessa maneira, ele tem a capacidade, então, de se movimentar dormindo. Porque a emancipação da alma, ou o espírito, né? Durante o sono, se desprende provisoriamente do corpo físico, parcialmente, já que ele está sempre ligado, né? Nós sabemos que o desligamento só ocorre com a desencarnação. E pode fazer as suas viagens astrais ou se locomover no mundo espiritual, né? Conforme a vontade dele, que há um despreendimento. Então, a senhora Roger, ela era uma sonâmbula, em companhia, então, do senhor Fortier, que era o seu magnetizador, porque o sonambulismo ele pode ser induzido ou ele pode ser natural, né? Então, lá ele encontrou, então, o senhor Patier e a senhora Plena Maison, que nós depois vamos falar sobre essa senhora, que também é uma médium, que participava lá no início das mesas girantes, né? E daqueles fenômenos me falaram, e ele continua, né? Que daqueles fenômenos me falaram no mesmo sentido em que o senhor Carlotti se pronunciara, mas em tom muito diverso. Então, veja, Kardec era uma pessoa muito séria, sisuda, muito compenetrado em estudos sérios, né? Então, foram necessários vários espíritos encarnados já com essa missão de trazer o Kardec, para que ele, então, se interessasse por algo que antes era considerado como uma brincadeira, em clubes, as mesas girantes, né, que nós vimos antes. Então, o senhor Patier, que era muito instruído, de caráter grave, então, vejam, isso tudo fez com que Kardec se interessasse. Frio e calmo, sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu em mim viva impressão. E quando me convidou a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plena Maison, na rua Grange Batelier, número 18, aceitei imediatamente. Eu coloquei um asterisco, mas depois nós vamos falar sobre ela, porque eu vou falar sobre outras médiuns também que participaram da codificação da doutrina espírita. Dizem que foram mais de 1000, mas aqui tem só as que foram consideradas as principais, né? Inclusive, na revisão, ou quando foi completado o Livro dos Espíritos, foram as irmãs Baudin. Vamos falar sobre a família Baudin, por que ela foi parar na França?
porque os Baldã moravam numa ilha na África Oriental e eram produtores de café. E por que eles foram para a França? Então vejo que a espiritualidade trabalhou de uma forma intensa para reunir um número de espíritos todos encarnados numa mesma situação para que houvesse essa codificação. Não é um trabalho fortuito que aconteceu ao acaso, né? Houve um planejamento maior da espiritualidade com os espíritos e também com esses espíritos agora encarnados, para todos se unirem e desenvolver essa missão, que é a codificação da doutrina espírita, né? Então foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Aqui é Kardec ainda relatando o que ele acompanhou. Assisti, então, a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica, numa ardósia, com o auxílio de uma cesta. Eu não sei se todos têm conhecimento do que é ardósia. Ardósia, ela é uma pedra, é uma rocha formada pela transformação da argila sob grande pressão e grande temperatura. E antigamente a ardósia ela era conhecida como pedra-lousa. Por que pedra-lousa? Por ser um material usado nos quadros negros. Hoje a ardósia é considerada a pedra mais durável e bonita para se usar em construções, nas calçadas, né? Uma pedra preta que se usa na calçada. Ela é uma rocha que vem em lâminas, então eles separam aquelas lâminas e recortam ela do jeito que acham melhor e fazem as calçadas e outras construções. Antigamente ela era como o quadro negro de hoje, era utilizada para escrever nela, né? Então, continua Kardec, assisti a alguns ensaios muito imperfeitos de escritas mediúnicas numa ardósia, que eu já expliquei agora o que ela é, né? Com auxílio de uma cesta. Eles amarravam um lápis numa cesta e colocavam a pedra, e através disso os espíritos movimentavam então essa cesta e escreviam na ardósia, né? Então, prosseguindo com a fala de Kardec, ele diz então: foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam. Eu já desculpe aqui, eu já tinha passado, eu voltei, mas continuando então. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Então, vejam, despertou a atenção de Kardec, mas não de forma fútil, né? Kardec percebeu, como estudioso que era, como homem sério que era, que havia algo por trás disso, né? Então, ele continua dizendo: eu entrevia naquelas aparentes futilidades, enquanto todos viam como um passatempo fútil, né? Achavam lindo, engraçado, as mesas girando e batendo e escrevendo palavras como se fosse um telégrafo, né? Então, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Bem depressa, a ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda não o fizeram. Então, vejam, a espiritualidade foi trabalhando junto com os homens encarnados, talvez até muito sem perceber, para fazer com que Kardec fosse chamada a atenção de Kardec para a missão dele, né? Então, numa das reuniões da senhora Plena Maison, travei conhecimento com a família Baldin, que residia, então, à rua Rechichot. Então, a família Baldin, que eu estava falando, era uma família de cafeicultores. Aqui é que entra o Brasil. O Brasil auxiliou nisso, de uma forma, vamos dizer assim, transviada, desviada, vamos dizer assim, mas auxiliou na codificação da doutrina espírita. Por quê? Eles eram pessoas de muitas posses, e nessa ilha, na África Oriental, eles eram cafeicultores, eram plantadores de café. E como o Brasil tinha uma mão de obra escrava, então o café brasileiro era muito mais barato que de outros lugares. E eles tinham uma reunião com os cafeicultores mundiais do mundo na França. E a família Baldin, como tinham que vir da África do Sul naquele tempo de navio, então veio toda a família, pai, mãe e as irmãs Baldin. Só que pai, mãe e as irmãs Baldin
já faziam reuniões mediúnicas na casa deles. Tanto que as meninas eram consideradas, vamos dizer assim, quase como loucas, né, esquizofrênicas, enfim, naquela época não existia a palavra esquizofrenia, mas com transtornos mentais, né? Então, toda a família se mudou para esse endereço da França, porque naquele tempo uma viagem era demorada. Então, eles alugaram a casa e ficaram para essas reuniões e ver sobre o café. Estavam tendo problemas por causa do café brasileiro, né? Então, o senhor Baldan me convidou para assistir às sessões hebdomadárias que se realizavam em sua casa, e às quais me tornei, desde logo, muito assíduo. Aqui tem um palavrão, né? Hebdomadárias. Hebdomadárias quer dizer semanais. Todas as semanas eles faziam essa reunião na casa do senhor Baldan. Então, os médiums eram as duas senhoritas Baldan, que escreviam numa ardósia, que nós já vimos, que é aquela pedra preta, com auxílio de uma cesta chamada carrapeta, e que se encontra descrita em O Livro dos Médiuns. Então, quem já leu, já estudou O Livro dos Médiuns, ali explica direitinho, né? Então, esse processo que exige o concurso de duas pessoas exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium. Então, o médium não tinha como ter acesso, né, a essas duas, ardose e a cesta, né? Então, aí tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas algumas vezes, até a perguntas mentais que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Então, vejam, muitas vezes as pessoas formulavam mentalmente uma pergunta e os espíritos, aqueles que têm já essa condição de ler os pensamentos, já as respondiam mesmo sem ter sido formuladas através da palavra, não é? Então, os primeiros estudos sérios de espiritismo foi nessas reuniões, na casa da família Baldan, que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Então, vejam, Kardec se interessou pelo que ele observou, o que acontecia nessas reuniões. Então, como eu falei antes, eu deixei para falar da senhora Plena Maison depois, porque eu vou falar um pouquinho agora sobre os médiuns que participaram da codificação do Livro dos Espíritos. Então, a senhora Plena Maison, que a gente falou antes, após ela ter decidido, né, pesquisar seriamente os fenômenos das mesas girantes, o professor, na época, Rivail, que ainda não era Allan Kardec, né, ele passou a frequentar assiduamente as reuniões que eram realizadas, então, habitualmente na casa da senhora Plena Maison. Então, essa médium já se dedicava de uma forma até pioneira na sua casa a essas comunicações com os espíritos, né? Então, ela introduziu o Rivail, que na época era um pedagogo, ainda não usava o pseudônimo Allan Kardec, e nós vamos ver mais adiante por que ele passou a utilizar esse pseudônimo e não o Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, que era o nome de Allan Kardec. Então, ela introduziu o professor, na época, em todos esses estudos, né, desses fenômenos espíritas. Aí temos as senhoritas, o nome delas era a Caroline Baldan, que tinha, na época, 16 anos, e a Julie Baldan, que tinha 14 anos. Então, foi numa dessas reuniões espíritas, né, realizada na casa dessa senhora Plena Maison, que o professor Rivaio conheceu, então, o senhor Baldan, o pai das meninas, que também realizava sessões espíritas na sua própria casa. Então, os primeiros trabalhos de Allan Kardec na codificação do espiritismo, elas só foram concretizadas graças às duas jovens, cujo os pais, o senhor e a senhora Baldan, as haviam integrado no movimento espírita nascente. Os dois pais levaram as meninas, né? Apesar da pouca idade que as duas possuíam. Aí tem uma médium que também muito conhecida, a senhora Japé. Quem não ouviu falar da senhora Japé ou Jafé, Ruth Celine Jafé, que na época tinha 20 anos de idade. Então, além da presença das irmãs Baldãs na casa do senhor Baldan,
o professor Rivail, né, ele passou a frequentar essas sessões que eram realizadas também na residência de um senhor chamado Rustam. E lá ele conheceu, então, o que chama de uma extraordinária médium, a senhora Japé, que permitiu a ele, então, ampliar o seu contato e a comunicação com muitos outros espíritos. E foi através da mediunidade da senhorita Japé, a jovem de 20 anos, que Kardec, então, obteve dos espíritos a resposta assim, para inúmeras questões complexas que ele pretendia incluir na elaboração do Livro dos Espíritos. Nós temos também a moça, uma senhorita, Aline Carlotti, na época com 20 anos de idade, a senhorita Aline, como eles dizem, ela era uma médium de psicografia e psicofonia, foi ela que serviu de intermediária para que o livro, para que o espírito de verdade confirmasse ao professor, então, na época, Rivaio, que ele tinha uma missão muito importante, importantíssima a ser realizada com o seu trabalho, né, de codificar a doutrina dos ensinos dos espíritos. Tem uma médium, talvez por muitos dos espíritas mais conhecida, a senhorita irmã Cidufo, que na época tinha 14 anos. Então, a senhorita irmã Cidufo, junto com a mãe, né, elas atuavam como médium nas sessões espíritas que eram realizadas na própria casa das duas, né? E o senhor Dufo, no caso o pai e esposo, é quem dirigia. Então, devido então ao grande interesse da senhorita Dufo de intermediar as comunicações dos espíritos, ela se dispôs voluntariamente, ela foi à casa de Kardec procurar para ser a médium principal nas reuniões espíritas que eram realizadas na casa de Kardec. Irmã se participou, então, como médium na segunda revisão dos livros dos espíritos. Irmã Cidufo tem vários livros de uma psicografia de Vanderlei de Oliveira. Tem alguns que têm como nome, por exemplo, Emoções que Curam, Mediunidade, A Cura da Ferida da Fragilidade, Escutando o Sentimento, a Atitude de amar-nos como merecemos, Amorosidade, A Cura da Ferida do Abandono, e um livro que foi bem comum nas livrarias, tempo que eu ainda estava lá na nossa cidade, em Passo Fundo, o Joana d'Arc, por ela mesma. Então, no total dos livros psicografados pelo médium Vanderlei de Oliveira, são 17, com a Joana d'Arc, mas ele tem mais livros, né? E o Vanderlei de Oliveira, para quem não conhece, ele é um terapeuta, também é médium e escreve livros de autoconhecimento e espiritualidade. Ele começou na doutrina dos espíritos em 1978. Então, o seu trabalho psicográfico tem mais de 31 obras publicadas, 17 da irmã Cidufo. E ele começou com a irmã Cidufo em 1998. E depois ele passou para vários outros autores espirituais, né? Mas continuando, então, nas médiuns que auxiliaram Kardec, nós vamos ver, então, a senhorita ou senhora Maria Alexandrine de Delane. Lembram do Gabriel Delane? Pois essa senhora é mãe do Gabriel Delane. Então, Gabriel Delane nasceu num lar espírita, né? Então, o senhor Alexandre Delane, pai de Gabriel Delane, sua esposa Marie, eles se tornaram grandes amigos de Allan Kardec, depois que se converteram ao espiritismo, né? E temos outras senhoras que participaram, então, da formação do espiritismo. Nós temos, por exemplo, a senhora Canu, médium sonâmbula, inconsciente, a senhora Leclerc, médium psicógrafa, a senhora Clement, médium de psicografia, de incorporação, o senhor Roger, médium clarividente,
E não devemos esquecer da principal das mulheres que participaram da codificação, que foi quem? A senhora Allan Kardec, Amélie Gabrielle de Lacombe Boudet Rivail, ou senhora Allan Kardec. E ela desempenhou um papel importantíssimo, relevante e muito especial na codificação do Espiritismo, pelo grande incentivo e o apoio que ela deu na colaboração que ela prestou a Kardec na realização dos trabalhos espíritas, né? Sem o apoio da esposa, certamente Kardec não teria conseguido realizar a sua inovadora e grandiosa obra espírita. Então, meus amigos, essa foram as médiuns que participaram. E que interessante, né? Quantas médiuns participaram da elaboração do Livro dos Espíritos? Eu pergunto, quantos médiuns do sexo masculino? Nenhum, né? Então, esse trabalho de pesquisa, ele foi feito por José Herculano Pires. José Herculano Pires tem vários livros editados, e se alguém gostaria de conhecê-lo, ele nasceu em São Paulo em 1914 e morreu em São Paulo também em 1979. Ele participou daquele programa de entrevistas com o Chico lá em 70, 71, acho que antiga TV Tupi, não é? Em que entrevistavam Chico Xavier, e ele era um dos entrevistadores, está lá naquele programa, o Pinga Fogo. Então, tem alguns livros muito importantes e interessantes, alguns deles até eu já li, do José Herculano Pires. Por exemplo, Agonia das Religiões, lá de 1976, A Pedra e o Joio, de 1973, Ciências Espíritas e suas implicações terapêuticas, de 1978, Concepção Existencial de Deus, 1981, Curso Dinâmico de Espiritismo, O Grande Desconhecido, de 1979, Educação para a Morte, de 1978, Evolução Espiritual do Homem, Arigó, Vida e Mediunidade e Martírio, Introdução à Filosofia Espírita, Homenagem aos 100 anos do Livro dos Espíritos, de 1957, e Visão da Bíblia, Visão Espírita da Bíblia, e também o Centro Espírita. Então, esse foi um trabalho que eu apresentei a vocês, de pesquisa, na verdade, não meu, mas do José Herculano Pires. Muito interessante ele trazer toda essa história para nós. Isso que eu estou colocando aqui, ele não está no tomo 1. Então, eu estou acrescentando algumas coisas, e me perdoe se eu estiver equivocado, mas são histórias que vêm nos acrescentar sobre o princípio da doutrina dos espíritos. Eu achei importante isso para nos colocar, porque não adianta eu ficar citando nomes, nós não sabemos quem são, quem foram, o que fizeram. Então, quando a gente cita nomes, pelo menos é na minha concepção, nós temos que saber o que são essas pessoas, ter uma noção do que fizeram, né? Que ensinamentos nos trouxeram. Então, essas foram as médiuns que participaram da codificação do Livro dos Espíritos. E eu tive a honra há muitos anos atrás, chegou até mim o primeiro Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com 803 questões. É um livro que estava, eu acho que eu já comentei isso, perdido nos porões da Federação Espírita do Paraná. E o presidente de uma casa que eu participava em visita a essa federação, foi bem na época em que descobriram esses livros lá nos depósitos da federação, porque foram editados somente 100 livros, que era uma comemoração aos 100 anos do Livro dos Espíritos, em 1957. Então, um ano antes de eu nascer, esse livro já foi editado. Então, eu achei muito interessante e chegou até minhas mãos, e nem todos puderam ser aproveitados. Dos 100 livros, foram que tinham sobrado, acredito que uns 20. E desses 20, poucos puderam ser aproveitados devido à deteriorização, né, de estar num porão de um local, uma umidade, enfim. E poucos livros a gente conseguiu. É um livro muito interessante, ele é chamado o facsímile, que é
a página esquerda em francês e a página direita em português. Ele é original de Allan Kardec, então esse é o livro. Então, seguindo o nosso estudo, seguindo com a fala de Allan Kardec, até por sinal, pessoal, peço desculpas, mas voltando aqui aos médiuns que participavam da codificação do Livro dos Espíritos, eu fui falando aqui e me emocionei, estamos passando do nosso horário de encerrar. Estamos com 21h32. Então, eu gostaria para encerrar, nos perguntar se alguém tem algum questionamento a fazer ou alguma colocação também a fazer. Por favor, fique bem à vontade e nos auxilie. Todos tranquilos? Todos prontos para a prova mais adiante? Muito bem. Então, para encerrarmos o nosso encontro de hoje, eu vou pedir para a Fátima fazer nossa prece final. Fátima, tu pode fazer ela para nós? Ok. Jesus, companheiro nosso de jornada, agradecemos ao teu generoso coração e misericordioso a oportunidade de conseguir de estudarmos, de refletirmos em torno do teu evangelho. Que possamos sair desta reunião mais fortalecidos e mais esclarecidos sobre a responsabilidade da palavra, seja ela escrita ou articulada. Que possamos sempre pensar antes de verbalizarmos nossos pensamentos, para que não seja um veículo de dor ou de mágoa. Que possamos entender a fragilidade, a sensibilidade de quem as ouve. Que possamos sempre lembrar do teu ensinamento maior. Faça ao teu próximo o que desejas para ti. Que possamos igualmente rever nossas atitudes, avaliando nosso comportamento e nos predispondo a modificá-los, visando o nosso próprio crescimento e o crescimento dos que nos cercam. Que possamos sempre, Senhor da vida, reconhecer nossos erros e nos retratarmos com quem tenhamos magoado. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos nos tornar homens e mulheres de bem, pessoas boas. Ajuda-nos a seguir os teus exemplos, que a tua misericórdia nos alcance e que a tua luz nos conduza pelos caminhos da vida. Abençoe e proteja todos do grupo e também aos que não puderam estar presentes na reunião de hoje. Que assim seja.